Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 646. Dongbang Saki ficou com raiva assim por um tempo, então a terceira previsão futura desapareceu. Ufa! Seong Ji-han encerrou a autoridade de observação e soltou um suspiro suave. Os três futuros que ele acabou de ver eram os mais prováveis na situação atual, e... Primeiro, eu deveria organizar os futuros que vi. Seong Ji-han relembrou o primeiro. Ele cortou com sucesso o pescoço de Wrd, mas o ser transcendente se manifestou azul e o absorveu imediatamente. A luz azul do ser transcendente parece estar relacionada à anulação da capacidade do presidente. O ser transcendente que dissolveu o azul e engoliu Seong Ji-han. Não poderia lidar diretamente com o Wrd, mas assim que Sang Ji-han a derrubou, absorveu-o como se estivesse esperando. Mesmo que estivesse limitado pela reversão do tempo de Wrd, uma vez libertado dessa restrição, poderia facilmente subjugar Sang Ji-han, era isso? Mesmo se eu chegar ao centro, ainda há um problema para resolver. Mas no futuro mais provável, não mostrou como ele chegou ao centro. Seong Ji-han tentou usar a autoridade da observação para ver se conseguia visualizar o processo antes disso, mas... Clarão. Seu olho direito brilhou brevemente. Então a luz desapareceu rapidamente. A previsão do futuro não parece ser ativada à vontade. Parecia que houve um tempo de espera depois de usá-lo uma vez. Seong Ji-han, desapontado porque a autoridade de observação não foi ativada, relembrou a segunda previsão futura. No segundo futuro, o Wrd tomou o servidor como refém e me fez submeter. Tomando o servidor como refém. Era uma ideia ridícula, mas pensando nas pessoas e familiares que moravam nela, era uma ameaça que poderia ser fatal para Sang Ji-han. Claro, o Wrd também não poderia acreditar facilmente. Parece que eu poderia enganar o oponente. Em relação ao servidor, se ele blefasse dizendo que não significava nada para ele, como ela reagiria? Seong Ji-han estava pensando em contramedidas enquanto relembrava o segundo futuro, quando seus pensamentos mudaram para a próxima cena. Certo, nesta previsão, Dongbang Saki disse que eu deveria me casar com a filha dele. No topo de uma rocha enorme, Dongbang Saki olhando arrogantemente para Seong Ji-han. Referindo-se a si mesmo como, nós, assim. E dizendo que daria o sobrenome imperial, Jiang, se casasse com sua filha. O Dongbang Saki que vi no terceiro não é o Dongbang Saki que eu conheço. Ele é como o imperador Jiang Shang do Império Murin. De volta ao servidor 2101. Jiang Shang, que conquistou a humanidade com uma espada e estabeleceu o Império Murin. A espada infinita presa na área norte agora foi praticamente o último legado que ele deixou para trás. Mas Dongbang Saki segurando a espada infinita e falando como Jiang Shang do servidor 2101. Eu deveria perguntar a ele sobre isso diretamente. Em vez de ponderar sozinho, ouvir a pessoa envolvida seria mais preciso. Ele desativou a autoridade de observação e, em vez disso, ativou a manifestação da torre, e imediatamente convocou a torre. Então, rumo. O chão tremeu. E a torre ficou mais alta que Seong Ji-han, logo atingindo o teto. O que é isso? Enquanto Id, que não havia recuperado o juízo, mostrou uma reação assustada, Sang Ji-han olhou para a torre com um sorriso satisfeito. Valeu a pena fortalecer a manifestação da torre. Da última vez, só cresceu até a altura da cintura antes de parar. Agora atingiu o teto. Isso significava que Dongbang Saki convocado aqui não seria pequeno como da última vez. E como ele esperava. Switch. Esta é a arca. Dongbang Saki foi convocado da torre em seu tamanho original. Desta vez você foi convocado em seu corpo original. Eu desenvolvi um pouco minha habilidade. Mas parece que você entrou na arca antes do planejado. O avatar de Wrd notou alguma coisa? Seong Ji-han acenou com a cabeça com essas palavras e contou-lhe o que aconteceu na Torre dos Deuses Marciais. Você diz que o Wrd retrocedeu no tempo do espaço e viu o dispositivo de gerenciamento do servidor. Sim, então não tive escolha a não ser fazer uma reversão do servidor. Quando eu retornar ao servidor, provavelmente será o ponto onde você a confrontou na torre. Entendo. Mesmo que as memórias desapareçam com a reversão do servidor, eu ainda deveria ficar de olho nela. Também deveria considerar maneiras de amarrar seus pés. Sim, quando voltarmos, devemos nos preparar para isso também. Mas agora há um problema mais urgente. O que é? A pergunta de Dongbang Saki, Seong Ji-han repetiu a terceira previsão futura que tinha visto anteriormente através de imagens mentais. Aquele que se parecia com Dongbang Saki, exortando Seong Ji-han a ficar noivo com uma atitude arrogante. Então. Hora de pensar, você se atreve. Você está rejeitando minha 11ª filha da família imperial? Quando Seong Ji-han não aceitou imediatamente, ele também ficou com raiva. Não, o que diabos é isso? É uma cena do futuro que vi com a autoridade de observação. Com a autoridade da observação. É semelhante às profecias feitas antes com o olho divino? O mecanismo é provavelmente semelhante, embora esta pareça ser uma versão superior. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, Dongbang Saki acariciou lentamente sua barba. Pensando bem,
essas profecias. Nenhuma delas se tornou realidade. Isso é verdade. Mas eles ainda serviram como meio de evitar armadilhas até agora. Isso é verdade. Você pode me mostrar sua imagem mental de novo? A esse pedido, Seong Ji-han manifestou a imagem mental várias vezes. Dongbang Saki examinou-o atentamente e lentamente abriu a boca. Não tenho certeza, mas parece que o imperador Jiang Shang está selado dentro da espada infinita na área norte. Você quer dizer o imperador do Império Murin? Isso mesmo. Suishi. Ao dizer isso, Dongbang Saki convocou sua espada Taiji. Você quase alcançou o reino do infinito. A espada Taiji, não completamente transparente como a espada infinita, mas com mais da metade de sua lâmina invisível. Vendo a espada que havia se desenvolvido mais do que quando a viu pela última vez, Sang Ji-han ficou maravilhado. A manifestação da espada é definitivamente melhor na arca. Suushi. Depois de olhar para sua espada uma vez, Dongbang Saki voltou seu olhar para Seong Ji-han e abriu a boca. Eu não te contei da última vez que mais memórias de Jiang Shang surgiram quando eu confrontei a espada infinita? Sim, você fez. Eu não tinha certeza, então não contei mais nada para você, mas, ao treinar na torre, houve momentos em que senti uma estranha sensação de parentesco com o imperador do Império Murin. Um sentimento de parentesco. Sim, mesmo que o imperador do Império Murin seja eu, de outro servidor, ele ainda é um ser diferente de mim, não é? Mas desde que confrontei a espada infinita, tive a ilusão de que o meu eu atual é falso e ele é o verdadeiro. Aspas. Jiang Shang, que era o imperador do Império Murin. Embora ele tenha nascido com o mesmo nome e talento de Dongbang Saki, houve uma grande diferença em suas vidas depois disso. Os dois eram apenas seres que compartilhavam um ponto de partida, mas no final eram entidades diferentes. Ele e eu somos diferentes. Mas por que senti tanta afinidade? Sempre foi uma questão não resolvida em minha mente. Mas vendo a previsão futura que você mostrou, encontrei a resposta. O que é? Jiang Shang existe dentro da espada infinita. E parece que ele está tentando se manifestar neste mundo novamente através de mim. Os olhos de Sang Ji-han escurecerão com essas palavras. Ele pensou que Jiang Shang havia sido derrotado por Uerhida e se tornou sua espada. Ele estava esperando por uma chance de sair de dentro da espada novamente? Então o futuro que via onde sua intenção teve sucesso. Isso mesmo. Mas eu tenho uma pergunta. Em última análise, você é um ser vinculado à torre. Mesmo que ele assuma o controle do seu corpo, eu poderia simplesmente chamar você de volta e seria isso, não seria? Ele deve ter contramedidas para isso também. É por isso que ele mostrou tal atitude. Bem, se a retirada fosse possível por vontade de Sang Ji-han, ele não teria demonstrado uma atitude tão arrogante. Ele deve ter agido assim porque Jiang Shang tem seus próprios métodos. Seong Ji-han ouviu as palavras de Dongbang Saki e pensou profundamente. Deveríamos desistir da Rota Norte então? Se ele tentasse suprimir a espada infinita e nosso aliado mais forte, Dongbang Saki, fosse substituído pelo imperador do Império Murin, seria uma grande perda. Talvez seja melhor apenas atacar pela Rota Sul, aceitando que o RD possa acordar. Enquanto ponderava sobre isso, Dongbang Saki expressou dúvidas. Você está pensando em desistir do norte? Estou pensando nisso. Afinal, não deveríamos minimizar o risco? Isso é verdade, mas se pudéssemos trazer Jiang Shang para o nosso lado, o norte seria a rota com menor risco. Isso é verdade, mas não parecia que o imperador ficaria facilmente do lado deles. Vendo a reação cética de Seong Ji-han, Dongbang Saki apontou para a torre com o dedo. Vou impor uma restrição a mim mesmo para ficar vinculado à torre. Mesmo que ele assuma o controle do meu corpo, serei chamado de volta com um comando seu. Isso é possível? Eu sou Dongbang Saki. Claro que é possível. Ah. Com essas palavras, Seong Ji-han soltou uma risada vazia. Bem, se Dongbang Saki afirmou que era possível, devia ser. E em vez de irmos para a região norte, vamos atrair a espada para cá. Aqui. A ligação da torre é fortalecida quando ela está próxima. Devemos lidar com ele em nosso domínio. Não há necessidade de entrar no território deles. A torre convocada no domínio de Yggdrasil. Confrontar a espada infinita perto daqui significava que o imperador do Império Murin, Jiang Shang, não seria capaz de assumir o corpo de Dongbang Saki facilmente. Certamente, há algum risco, mas se obtivermos a cooperação da espada infinita, as coisas na arca se tornariam muito mais fáceis. Embora todos os 3 futuros que ele viu fossem finais praticamente ruins, um futuro diferente poderia aparecer se ele trouxesse o imperador Jiang Shang do Império Murin para o lado deles. Seong Ji-han julgou que valia a pena correr o risco. Afinal, na situação atual, apenas foram previstos fracassos. Vamos tentar criar uma variável através de Jiang Shang. Pensando nisso, Seong Ji-han disse a Dongbang Saki. Tudo bem, vamos tentar atraí-lo. Então, por favor, fortaleça sua ligação. Eu farei isso. Etapa. Dongbang Saki aproximou-se da torre e lentamente colocou a mão sobre ela. Então. Uau! À medida que a energia intensa se espalhava de seu corpo,
A energia de Dongbang Saki engoliu a torre que chegava ao teto. Só de olhar, não parecia que a torre estava prendendo Dongbang Saki, mas sim como se Dongbang Saki estivesse dominando a torre. A conexão foi fortalecida. Ao contrário do que parecia por fora, Seong Ji-han percebeu que Dongbang Saki havia se tornado mais subordinado à torre. De certa forma, apesar de ser capaz de recuperar sua liberdade, com a preocupação de que Jiang Shang pudesse assumir o controle de seu corpo, Dongbang Saki ligou-se completamente à torre. Já que ele foi tão longe, eles definitivamente deveriam atrair a espada infinita aqui. Mas como atraímos a espada? Id, que estava observando a conversa por trás, falou. Seong Ji-han respondeu como se não fosse grande coisa. Bem, só precisamos fazer isso sair. Tocar, tocar. Seong Ji-han tocou a superfície metálica de Yggdrasil. Modificar registro de Yggdrasil. Ele convocou o registro de Yggdrasil, que só tinha os nomes de alguns funcionários do governo inscritos. E aí? Oh. Aqui, você disse que queria estar nisso, certo? O espaço único permitido para isoladores. Apontando para o espaço onde o nome de Noah estava escrito, eu pulei da cadeira. N, não me diga que você vai escrever o meu agora. E espere, meu nome completo é. Já que Noah acabou de escrever para Noah, devo escrever apenas Id também? E espere um momento. Por que você está tão animado? Não vou escrever agora. O que? Balançar, balançar. Ele apenas apagou o nome de Noah com a mão e fechou o registro de Yggdrasil. Não, por quê? Já que você abriu, por que não escreve meu nome? Eu espumava pela boca vendo isso, mas agora não é hora para isso. A modificação do registro foi apenas uma isca. Assim que Seong Ji-han disse isso. Grito. A porta da área oeste foi perfurada. Está aqui. A espada infinita, com apenas o cabo flutuando, apareceu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.